Boa tarde, quinto ano. Boa tarde aos pais. Hoje eu estou aqui para dar início com vocês, né, como previsto lá no recadinho que a gente mandou para vocês, né, que as avaliações iniciariam-se hoje. Hoje nós vamos iniciar com a avaliação de língua portuguesa, né, e eu vou falar com vocês sobre cada uma das questões, tá? E assim, espero que além da minha explicação, que vocês não deixem de fazer uma boa leitura, já que, principalmente por ser uma avaliação de língua portuguesa, né, que requer bastante leitura dos textos, ok? Então, sem preguiça, né, sem correria, escolha um cantinho para fazer a sua atividade lá tranquilo, longe do barulho, tá? Para você, assim, ter um bom resultado, ok? Então, vamos, né, hoje, dia 14, iniciar a sua avaliação de língua portuguesa, tá bem? Boa tarde, crianças. Boa tarde aos pais. Hoje nós daremos início às avaliações do primeiro bimestre, né, iniciando com língua portuguesa, assim como nós mandamos os recadinhos lá no grupo, lá eu mandei para vocês, né, no privado, né, que hoje daremos início à avaliação. Então, eu queria ver um pouquinho com vocês para esclarecer, né, a avaliação de língua portuguesa. Lembrando que tem a data lá marcadinha para devolução também. Então, vamos ver aqui a questão. Vamos começar pelo cabeçalho, muito importante. Primeira coisa a fazer numa avaliação é preencher o cabeçalho. Seu nome completo, porque às vezes tem criança com o mesmo nome, né? Então, é importante que você coloque o seu sobrenome, nome completo, nome da escola, a chamada não é necessária. E quinto ano C aqui, tudo bem? Então, vamos para o primeiro texto. Língua portuguesa. O trecho de texto a seguir discorre a respeito da linguagem própria desenvolvida no universo cibernético, o universo da internet, né? A linguagem virtual, do internetês ao português. Então, nós estamos falando de dois tipos de linguagem aqui, o português, né, o português da norma culta, e a linguagem da internet, aquela abreviada dentro da internet que a gente usa colocar nas redes sociais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de linguagem interneteira. No WhatsApp, no Facebook, a gente vê muito isso aqui, ó. Principalmente os adolescentes, eles gostam muito de abreviar. Isso aqui é uma abreviatura da palavra você, tá? É um tipo de linguagem, é compreensível. Você for ler lá uma mensagem, você vai entender que isso aqui é você, né? Faz parte da nossa cultura. Então, isso é chamado de linguagem interneteira. E o texto está tratando desse assunto, certo? Então, você vai ler o texto, tá? Aqui fala, olha, esse tipo de linguagem, a linguagem interneteira, tudo bem? Então, uma boa leitura. Vai vir para a questão aqui. A parte destacada no trecho está se referindo. Essa parte destacada aqui, ó, esse tipo de linguagem é uma linguagem virtual chamada internetês? A rapidez da comunicação com outras pessoas, ao grupo que interage pela internet ou ao discurso feito pelo universo cibernético? Então, marquem sua alternativa de acordo com aquilo que você entendeu com relação a essa parte destacada no trecho, tá? E aí você vai para número 2, né? A última frase do trecho indica que a linguagem virtual. O que responderia nessa última frase do trecho? Aqui, olha. Deixa eu encontrar o lugarzinho aqui para vocês. Ó, o internetês como uma forma de discurso, mas não somente a única, tá? Então, marquem na número 2 a sua resposta. Marquem e faz um xizinho, assim, bem legível mesmo na letrinha, porque depois você tem que passar para o gabarito. Vamos para a questão número 3. Aqui, acima da questão número 3, deixa eu buscar meu... Aqui em cima, olha, da questão número 3, tem um verbete que diz assim, ortografia. Aí tem, né, o significado do dicionário. O meu aqui cortou um pouquinho na hora que eu fui montar o slide. Mas você olha aí na sua avaliação. Tem aí o verbete do mini dicionário Aurélio, reproduziu a seguir
reproduzido a seguir apresenta o significado de uma palavra. Então, tá o significado da palavra ortografia. Então, aqui diz, esse verbete apresenta. O que esse verbete apresenta? O modo como se escreve a palavra ortografia, e continua a sua leitura, tá? O significado da palavra ortografia, a forma correta de escrever a palavra, o único conceito da palavra ortográfico, tá? Então, gente, marquem aí, né? Qual você acha que é a resposta correta em relação ao verbete? Aqui, para a questão número 4, nós temos o texto Malévola, dona do mal, né? O texto diz assim, vou ler um pouquinho para vocês. Malévola 2 lida com o casamento de Aurora com o príncipe Philips, tá? E introduz diversos novos personagens à saga, desde a família do jovem, o rei John, e sua dissimulada esposa, rainha Ingrid. Então, você vai continuar a leitura desse texto e vai vir para a questão. Nesse trecho, há alguma palavra entre parênteses, as quais são, olha, se você olhar aqui, ó, tem várias palavrinhas que tá entre parênteses, né? Que esse sinalzinho que abre e fecha. Nesse trecho, há algumas palavras entre parênteses, as quais são as explicações sobre cada um dos personagens, as características dos autores do filme, os nomes dos autores que interpretam o personagem ou os nomes dos personagens do filme. Então, em relação às palavrinhas que está dentro do parêntese, qual seria a alternativa correta, tá? Presta bastante atenção no enunciado, tá bom, gente? Então, vamos para a próxima questão, tá bom? Aqui nós temos a questão número 5. Para a questão número 5, nós temos aqui outro texto, né? Também, ó, o trecho de reportagem a seguir trata a respeito de um senhor de 61 anos que foi aprovado em uma universidade pública brasileira. Então, aqui fala do senhor, né, que cursou a universidade, né? Tá falando sobre, o assunto é esse. E aí você vai ler esse texto também com bastante atenção. Não vou ler todos os textos, senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá, gente? Mas aqui diz assim, no enunciado número 5, a frase da reportagem que apresenta um verbo conjugado no futuro é... Lembra que eu falei para vocês que verbo é toda a ação que nós praticamos. Correr, pular, sorrir, mentir, estudar, obter, mentir. Vixe, tudo que nós fazemos constitui um verbo. E as ações da natureza também, como chover, trovejar, tá? Então, você vai encontrar um verbo conjugado. O verbo conjugado é quando ele apresenta presente, passado e futuro, né? Por exemplo, estudar. Eu estudei ontem, né? Eu estudo agora. Eu estudarei lá no futuro. Então, procurem a alternativa, né? Onde tem aqui, ó, a frase da reportagem que apresenta um verbo conjugado, tá? Em um determinado tempo, presente, passado ou futuro. Marque a sua alternativa. Temos a questão número 6, também um outro texto. Leia o trecho a seguir a respeito da plataforma da Netflix, que assumiu um controle de um antigo cinema de Nova York, nos Estados Unidos. Então, tem aqui, Netflix salva antigo cinema de Nova York para lançar seus filmes. Então, uma boa leitura do texto, tá, gente? E aí nós temos o enunciado. A palavra salva e Roma encontra-se entre parênteses. Por quê? Por que que lá no texto, tá, gente? Olha aqui, vamos procurar aqui a palavra Roma. Olha aqui, Roma, né? E a outra palavra é salva, tá entre aspas, tá? Esse sinalzinho aqui. Lembra que nós vimos lá no livro de vocês? Então, eu queria dizer, a palavra salva e Roma encontra-se entre aspas. Por quê? Porque a primeira palavra indica o nome de um filme produzido, porque as duas indicam citações irônicas sobre o problema, ou porque a primeira palavra apresenta sentido irônico e a segunda indica o nome de um filme. As duas indicam o nome de filmes produzidos por Afonso Cuarón.
tá? Então, de acordo com a sua compreensão, qual seria a resposta correta? Por que essas palavras estão entre aspas? Tá bom? Na questão número 7, aqui do outro lado, né, nós temos um texto também, tá? A Associação Brasileira de Energia Eólica, né, afirmou que tem monitorado constantemente comunidades de animais silvestres. Então, aqui é preciso também uma leitura. Leia mais de uma vez, se for necessário, e vai para o enunciado. No último parágrafo do trecho, o uso das aspas e dos parênteses indicam. Olha, aqui, olha, se você pode ver, na última parte do texto, ó, nós temos a palavra de vegetação entre parênteses e tem outras também entre aspas, né? Aqui, ó, inibem a presença de caçadores. Aí o enunciado diz, no último parágrafo do texto, o uso das aspas e dos parênteses indicam o sentido irônico da fala, na fala da associação, a reflexão sobre a inibição dos caçadores, o comentário sobre a Bélica, a citação do que disse a Bélica. Então, você vai, de acordo com o que você compreendeu do texto, marcar sua alternativa A, B, C ou D, tá bom? Para a questão número 7, essa é a número 7, perdão. Para a questão número 8, nós temos essa história em quadrinho, tá? Que vocês vão ler também com bastante atenção. Aqui nós temos, olha, esse quadrinho aqui, ó, que você deve analisar. Esse desenho aqui vai fazer parte da questão, então você tem que entender direitinho por que mudou o formato aqui, ó, do desenho do balãozinho, tá? Então aqui é uma professora questionando por que o aluno não lê o texto, né? Aí na hora da reunião, né, a professora perguntou se ele tinha lido o relatório do diretor, e ele falou que não, então ele fez igual o aluno. Mas isso aqui significa que eles estão falando alto, estão cochichando, falando baixinho, como que é? Então, uma boa leitura aqui desse texto para você compreender e para a questão número 8, tá bom? E eu já vou com vocês para a questão número 8. Aqui na questão número 8, né, ela tá aqui, gente, olha, tá? Cortou também um pouquinho do enunciado, mas eu vou ler para vocês. O humor da tirinha está presente lá no texto, na história em quadrinho, porque o humor é quando a história ficou engraçada. Por que foi engraçado lá no texto? Tá? O fato de o professor chamar a atenção do aluno por não ter lido o livro e no final ele também não leu o relatório do diretor? Na expressão de surpresa, o rosto do professor, quando ele percebe que nenhum aluno leu o capítulo do livro, nos balões do primeiro quadrinho, que apresentam 3 pontos para indicar que o aluno estão falando, tá? Então, vamos ler com bastante atenção aqui, tá, gente? Essa aqui tá bem visível a resposta, tá? Olha, preste atenção no balãozinho, preste atenção no que o professor perguntou para o aluno e depois no que ele fez, tá bom? Na número 9 também você vai usar o mesmo texto. O formato pontilhado dos balões, né, dos 2 personagens, no quarto quadrinho indica que eles estão, ó, o formato do pontilhado do balão, lá no último quadrinho, indica que eles estão gritando, pensando, cochichando ou cantando, tá? Marque sua resposta. Para a questão número 10, nós temos o texto História do Céu, Lenda Indígena. Esse texto é muito legal, então vamos ler, né, com bastante atenção. É uma lenda, tá, gente? A lenda é um texto que você escreve para contar uma história imaginária, uma criação sobre explicar alguma coisa, tá? Então aqui conta a história de como o céu foi criado. Tá? Uma lenda, a gente escreve uma lenda para contar como aconteceu alguma coisa, tá? Aqui a lenda foi criada para contar como é que o céu foi criado, tá bom? Então, boa leitura desse texto, leia com bastante atenção que vocês vão gostar muito. Aí fala, a lenda histórica do céu explica. O que essa lenda está explicando? O jeito como o céu foi derrubado pelos antigos, a maneira como o céu foi criado segundo estudiosos da ciência, o modo como o povo antigo usou para construir o céu, ou a forma como o céu foi criado de maneira fantasiosa,
tá? Então, essa aqui também tá muito fácil, tá, gente? Boa leitura, capricha na leitura. O segredo é caprichar na leitura, porque daí, quanto mais a gente lê, mais a gente entende, então a gente vai encontrar a resposta, tudo bem? Desse lado aqui, gente, nós temos uma coisa muito importante na avaliação também, que é o gabarito, tá? O que vocês vão fazer? Todas as respostas que vocês colocaram nas avaliações de 1 a 10, vocês vão marcar aqui. Digamos, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui para vocês, ó, que nessa aqui, número 10, você marcou a letra A. Entendeu? Tá? Eu não sei se é letra A, B, C ou D. Aí é com você. Aí, você vai preencher o gabarito. Então, você vai vir aqui na número 10, ó. 10, eu marquei letra A. Então, eu vou vir aqui, ó, 10, letra A. Tá? Vou fazer um xizinho ou vou pintar o quadrinho. E assim você vai fazer da número 1 até a número 10. Agora vamos falar um pouquinho sobre a produção de texto, né? Que vocês devem fazer também. Eu gostaria que vocês pelo menos tentassem fazer, tá, gente? Vamos lá, então. Olha, aqui nós temos na última página da avaliação essa produção de texto. Olha, observe os dois textos, uma lenda indígena a respeito de como o Sol e a Lua chegaram ao céu, em texto científico sobre a formação de tornado. Então, você tem o texto 1 e o texto 2, que é uma lenda. O que eu falei para vocês sobre a lenda? A lenda é um texto que a gente cria para contar a história, como surgiu alguma coisa, como aconteceu alguma coisa, mas de forma fantasiosa, fictícia, não é realidade, tá, gente? Então, assim, para ajudar na sua produção de texto, leia o texto 10, da atividade 10, que é uma lenda. Aqui também tem outra lenda, né? O texto 1 e o texto 2 é uma lenda. Então, leiam essas lendas para se inspirar. Pode ler também lá na internet outras lendas, como o Boto Cor-de-Rosa e tantos aqueles que nós falamos lá no videozinho que eu mandei para vocês. E aí você vai criar o seu texto aqui, vai pensar em alguma coisa, a água, o sol, a lua, a chuva, a natureza, e como isso foi criado, ou alguma coisa que aconteceu na natureza, por exemplo, e você vai explicar de forma fantasiosa. Solte a imaginação, deixa a sua imaginação fluir e vai escrevendo, tudo bem? Lembrando que iniciar com letra maiúscula, com parágrafo, pontuação, tá, gente? E um bom texto para vocês. Eu espero depois, né, poder ler uns textos bem bacana. Pode mandar foto do texto para mim depois, para eu poder dar uma olhadinha, né? Ver como que vocês foram, tá bom? Então, gente, uma boa avaliação de língua portuguesa para vocês, boa sorte, um bom estudo, faça com carinho, com bastante atenção, tá? Vocês têm de hoje até amanhã para terminar, tudo bem? Amanhã à tarde nós falaremos sobre avaliação de matemática, tá bom? E eu vou explicar assim para vocês também, tá? Tenham uma boa tarde.